Olá, meu nome é Bruno César Zata, sou assessor de projetos da Alcance Engenharia Júnior no ano de 2025, no segundo semestre, e hoje estamos aqui para fazer um treinamento de AutoCAD. Ele será principalmente sobre o enpranchamento com as normas ABNT, de acordo com elas. Então nós iremos realizar esse treinamento hoje com base em um projeto que já vai ser dado a vocês como modelo. Então vamos lá. Deixa eu diminuir um pouco aqui a minha câmera. Pronto? Foi. Bom, aqui estamos no AutoCAD. Eu estou usando o AutoCAD 2026 na minha licença da própria Universidade Federal do Paraná. Então eu vou criar um projeto novo, acredito que vocês estejam habituados com isso. Eu vou criar um projeto comum, Então, enfim, vou criar um projeto comum, um novo desenho comum. Então, vamos lá. Bom, a primeira coisa que nós vamos fazer no enpranchamento, como de praxe, é a própria prancha. Então, ao invés de pegar um modelo, eu vou ensiná-los a fazer a sua própria prancha. Então, a primeira coisa que vocês têm que ter em mente é o seguinte: vocês têm que ter 3 normas ABNT em mãos. Nós temos 3 normas que nós vamos precisar para fazer as nossas pranchas. Então, uma delas é a NBR 10068, a 10582 e a 13142. As 3 nós iremos usar e eu, conforme o decorrer do vídeo, vou mostrar para vocês aonde a gente vai usar. Então, a gente começa, deixa eu abrir ela aqui, a gente começa pelo layout de desenho, no caso a NBR 168, eu vou abrir ela aqui para vocês, certo? Então aqui, na NBR 168, nós temos a introdução ao empranchamento, O que nós precisamos para empranchar, É uma NBR curtinha, então a minha recomendação é, antes desse curso, leiam, não custa nada, Tem algumas páginas da própria Universidade Federal que disponibilizam essa ABNT, senão ela também está em sites oficiais, em que a gente consegue baixar, e ler. Então ela é tranquilinha de ler e ela é bem curtinha, então minha recomendação é essa. Bom, o nosso projeto, nós temos que enquadrar ele em uma prancha que fique melhor para o caso do projeto. Então, por exemplo, existem projetos empranchados que são de móveis. Nesse caso, nós precisamos considerar que não tem tantos detalhes quanto uma planta baixa, então não precisa ser uma folha tão grande, e também pode ser uma folha pequena pelo fato de ser mais prático para aquele que vai fazer esse móvel, o marceneiro que vai construir esse móvel. Esse foi um exemplo que eu dei. No nosso caso, nós temos uma planta baixa com 2 níveis, então nós precisamos de um papel minimamente grande, no caso não pode ser o A4, que é um papel muito pequeno, onde não vão caber todos os detalhes e tudo mais. Então a gente pode trabalhar com o A3, o A2, o A1 ou o A0, sendo eles, não sei se você sabe, mas eles são dessa forma aqui como está na ABNT. O A1 é o dobro do A2, o A2 é o dobro do A3, o A3 é o dobro do A4 e assim por diante. Então, quanto menor o número à frente do A, maior a folha, certo? E o A0 é esse tamanho aqui, que está aqui embaixo. Hoje, a ideia é fazer uma prancha na A0, que é o nosso maior tamanho disponível. Porém, a A0 não é tão usada porque ela exige um espaço grande para que ela caiba. Então, não é tão comum, porque, enfim, exige uma mesa grande e geralmente em canteiros de obras em que os construtores precisam ler esse projeto, não é fácil ter uma mesa desse tamanho e também não é fácil de abrir ou dobrar ela, Porém, a gente vai fazer aqui porque é um modelo um pouco diferente, mas o tutorial ele se aplica da mesma forma a todos os formatos. Então, comumente as pessoas usam o A3 ou o A1 também, mas de qualquer forma nós usaremos o A0 hoje e o tutorial se aplica a todos os outros, beleza? Então vamos lá. A primeira coisa que nós começamos a fazer é sempre de fora para dentro. Então, como que você pensa assim de fora para dentro? Você pensa primeiro nesse formato aqui. Você quer ele na vertical ou na horizontal, certo? Isso é uma coisa a se pensar. Aqui, como está na própria ABNT, o formato vertical é um formato especial para projetos. Então não é todo projeto que você coloca numa folha vertical, porque ele tem uma série de especificações que estão aqui, certo? Nesse caso, você pode separar um tempo para depois você acabar estudando essa norma melhor e entender quando que se usa o formato especial vertical. Hoje nós iremos usar o formato horizontal. Então aqui a primeira coisa que ele já nos dá é a dimensão do tamanho. Qual que a gente vai fazer hoje? O A0.
Então, agora que a gente já tem essa dimensão, eu vou sair daqui, eu vou colocar ele aqui pro lado, certo? A gente já tem essa dimensão, beleza? Então, a gente vai vir aqui no AutoCAD, né? O AutoCAD, ele já está aberto aqui com uma camada 0, né? Eu vou sempre pôr na camada 0 enquanto eu não tiver nada especial. Então, eu vou pôr aqui nessa camada 0. Eu vou abrir o comando Line, né? Eu não vou usar o Polyline. Ah, mas por que não você não vai usar o Polyline? Bom, eu não vou usar o Polyline porque o Polyline ele cria um objeto inteiro. E quando eu for fazer o comando offset nele, eu vou ter que explodir esse objeto, né, o comando explode, justamente para que eu possa fazer os offsets diferentes que a prancha vai exigir. Então eu prefiro fazer só com line mesmo e ele fica mais prático de mexer depois. Vocês já vão entender o que eu estou falando. Beleza? Então as dimensões são 1189 de comprimento, certo? E 841, perdão, deixa eu só lembrar uma coisa antes. Ativem esse comando aqui, ó, em F8, que é o ortogonal, né? No caso, ele é um comando que impede que você faça linhas tortas, então, ó, é sempre horizontal ou vertical. Então, voltando. 1189 por 841, certo? E assim a gente começa a fazer a nossa prancha. Então, você coloca essas medidas até você fechar um retângulo, certo? A gente está trabalhando com milímetros, né? Mas a gente já vai ver melhor sobre as medidas na hora realmente do empranchamento. Mas agora, nesse momento, não importa tanto. A escala aqui está com 1 por 1, então tá tudo certo. Beleza? Então vamos lá, vamos continuar. Agora, vamos voltar aqui para a norma. Nós temos que levar em consideração o que mais, Bruno? Vamos lá. Aqui a gente já falou sobre isso, já falou sobre os tamanhos. Agora vamos para margem e quadro. Vamos falar da margem, beleza? A margem, aqui ele especifica que tem que ter uma margem, certo? Então a margem, ela tem uma medida. E a margem de uma prancha, ela não é perfeita assim como uma margem comum. Ela é uma margem que na lateral esquerda é maior. Então, no caso, só desativar o som para mim também. Ela é um pouco maior do lado esquerdo para que você possa arquivar ela e furar ela no caso de um arquivo, de um fichário, de algo dessa forma. Então, geralmente ele é nesse formato, não nesse aqui, ele geralmente não é assim. Bom, vocês já vão ver como é que vai ficar, mas vamos lá, vamos fazer essa margem. Aqui ele já dá as normas sobre a margem. Então vamos lá, o que ele dá aqui para nós? Ele dá o formato, no caso a gente está falando do A0. Então a gente vai ignorar tudo isso que está embaixo. Margem da esquerda 25 mm e margem da direita 10 mm. Então entendam que a margem da esquerda é maior do que a da direita. E a margem de cima e de baixo a gente presume, né, e a gente pressupõe que ela é do mesmo tamanho da margem da direita, beleza? Então vamos lá. Vamos vir aqui. Então agora a gente vai trabalhar com o comando offset, aquele que eu falei antes. Então eu vou selecionar, né, a distância do offset, que ele pede aqui, especifique a distância do offset, eu vou colocar 10. Vamos começar pelo lado direito, que é o que ele pediu. Então eu sempre vou jogar o offset para dentro, beleza? Então agora que eu joguei esse offset para dentro, eu quero esse aqui também, que é de 10, que é o de cima e o de baixo, né? Até aqui tudo bem. Agora a gente vai fazer o offset desse aqui, só que a gente tem que lembrar que não é mais 10, é 25. Pronto. Agora que a gente fez isso, a gente tem a base da nossa prancha. A gente está começando a ter o esqueleto da nossa prancha, certo? E lembra que eu disse que aqui ficava um tamanho maior? Porque aqui tem 2,5 cm para que você possa fichar ele, para que você possa arquivar ele. Então isso funciona, beleza? Então agora a gente vai usar o comando trim, que é uma tesoura, para tirar essas pontinhas que ficaram, beleza? Já vamos nos manter organizados, porque senão isso não vai dar certo. Sempre no AutoCAD a gente tem que manter um nível bom de organização, porque o AutoCAD é muito fácil de se perder, eu pelo menos me perco bastante. Então agora o que a gente vai fazer? Juntamente nesse gancho da organização, a gente vai selecionar a margem inteira. Então você clica em todos os lados da margem, e a margem, na norma ABNT, vou mostrar aqui para vocês, ela tem aqui, largura da linha do quadrado, ou seja, a largura da linha da margem é diferente da largura da linha comum. Então, a largura é de 1,4 milímetros, certo? Então, é uma linha bem mais grossa. Então, a gente vai vir aqui, ó, tá vendo esse aqui, esse comando? Show Hide Line Weight. Toma esse inglês aí. Caso ele não esteja aparecendo esse comandinho aqui,
você vai vir aqui nas 3 barrinhas e vai clicar aqui, ó, em Line Weight. Ele vai aparecer, ó, o meu sumiu, agora apareceu, beleza? Então você vai ativar ele para você visualizar o que você está fazendo. Com ele selecionado, você vai dar o comando Block para formar um bloco, beleza? Aqui você pode dar um nome, margem, tá bom? Não precisa exagerar muito porque é só uma margem, beleza? Você vai agora, quando você for selecionar, você vai ver que vai selecionar tudo, que torna bem mais fácil. Agora, o que a gente vai fazer? Vocês já sabem lidar com layers, eu presumo isso. Então você vai vir aqui em Layers Properties e você vai vir aqui em Nova Layer, certo? E na nova layer você vai colocar a layer margem. Você só vai colocar isso nessa layer, tá bom? Mas Bruno, por que a gente está criando uma nova layer? Porque a margem exige uma outra espessura. Quando nós temos linhas de espessuras, cores, tamanhos diferentes, nós lidamos com layers diferentes para manter a melhor organização. Então até agora a gente estava trabalhando na layer 0, agora vamos para a layer margem. Nós vamos colocar aqui a line weight, a grossura da linha, a espessura da linha, aqui como 1.4 milímetros. Ok. Agora eu posso fechar aqui as propriedades, eu vou selecionar ele e vou trocar. Eu vou colocar aqui, ó, margem. Quando eu trocar, a linha vai ficar nessa grossura. Você olha assim e diz, nossa, Bruno, tá muito grande, tá muito espesso. Mas a verdade é que na hora de imprimir, já que o A0 é um papel muito grande, ele vai ficar perfeitamente, visível e vai ficar satisfatório também. Agora eu posso desativar essa funçãozinha aqui, tá bom? Para que isso não atrapalhe no meu desempenho depois. Mas isso não é desativar a espessura, tá bom? Isso é só desativar a visualização dela, beleza? Deixa eu só confirmar se tá tudo gravando certinho. Tudo certinho. Ok, vamos continuar. Agora que a gente tem o esqueleto da nossa prancha, vamos voltar lá na ABNT. Agora, o que ele fala a mais na ABNT, certo? Depois da margem e quadro, perdão, ele fala sobre as marcas de centro. As marcas de centro é outro requisito da ABNT numa prancha. O que são as marcas de centro? Aqui na figura 7 ele mostra. São as marcas que mostram o centro da prancha. Elas são importantes e elas têm essa pontinha para fora, no caso, perdão, para dentro, né? Não tem nenhuma medida específica do quanto a mais essa marca de centro tem que vir para dentro. Então muitos projetistas deixam ela dentro da margem e muitos colocam ela para dentro. Eu gosto de pôr para dentro para mostrar, para diferenciar. Vocês já vão entender o porquê. Então você vai vir aqui primeiro. Tá vendo aonde tá? Tá vendo onde tá esse quadradinho em cima do quadrado grande? Você vai clicar nessa setinha aqui. Esses são os comandos que marcam. Então, por exemplo, esses são os comandos que puxam, que é uma seleção. Então, por exemplo, se o seu midpoint não estiver marcado aqui, marque ele, porque nós vamos usar ele. Como assim, Bruno? Para que isso serve? Tá vendo que quando eu digito o comando line, eu vou escrever uma linha, né? Vou colocar uma linha. Tá vendo que aparece esse triângulo aqui? Esse triângulo mostra o meio da linha. Se eu desativo isso, ele não mostra o meio da linha. Olha só. Tem aqui no comando line, ele não mostra, ele não puxa. Então, isso dificulta o nosso processo. Então é só ativar o midpoint. Agora você vem aqui com a line e pronto. Seleciona o triângulo, pode desativar o ortogonal agora, clica aqui de novo, tá bom? Pode vir aqui nesse pontinho triangular, beleza? Você pode vir aqui, clicou nele, ativa o F8 de novo, tá bom? Para você não fazer uma linha torta, beleza? Você vai fazer uma linha que seja para dentro ou até o tamanho da sua margem. Então, deixa eu só mostrar aqui. Então, por exemplo, eu quero fazer... Peraí, só desativar minha grade aqui que já tá me incomodando. Pronto. Desativa esses 2 pontinhos aqui, tá bom? Isso aqui não vai ajudar muito. Deixa o ortogonal ativo. Aqui, ó, você pode deixar ele só no tamanho 10, que vai ser só até o final da sua margem, ou você pode deixar no tamanho 20, que vai colocar ele, no caso, 10 milímetros para dentro da folha. Eu gosto quando fica assim, tá vendo como é que fica? No A0, isso parece pequeno, mas na impressão isso é grande, isso é bastante coisa, não precisa pôr mais que isso, beleza? Então você vai vir aqui, comando line de novo, vai selecionar o ponto médio, mas sempre da linha de fora, tá? Nunca da linha de dentro, porque pode acontecer alguma confusão, tá bom? Você vem aqui, viu que é 25, então você coloca 35, para ficar esses 10 milímetros para dentro, beleza? Então agora vamos fazer isso no lado de baixo, opa, errado. Aqui, vai colocar no 20, perfeito? E aqui também.
sempre usando o ponto médio da linha de fora, beleza? Então, perfeito. Linhas de centro feitas, mais um requisito da norma ABNT cumprido, beleza? Então agora vamos voltar aqui na norma. Bom, a gente tem as marcas de centro e agora nós temos a escala métrica de referência, certo? Então, esse aqui, eles podem ter uma escala métrica. Como assim podem? Você não precisa, não é uma obrigação, tá bom? Então, eu vou mostrar aqui um exemplo, deixa eu só abrir aqui um projeto para vocês darem uma olhada. Um projeto que eu realizei no início desse ano, que eu deixei ele separado aqui. Aqui. Eu vou abrir ele para vocês verem. Ele tem uma métrica aqui, ó, tá vendo? Na prancha ele tem uma métrica, que é de polegadas, 1 polegada, 2 polegadas, aqui no caso é uma folha diferente, né, que é uma 3. Mas aqui ele tem uma medida, tá vendo aqui a marca de centro, tudo mais que a gente já fez? Nesse caso, a gente colocou as medidas em polegada para facilitar para quem estiver vendo o projeto. Nesse caso aqui a gente não vai pôr, mas fica a seu critério daí. Na norma ele diz que pode ter, e daí ali tem as especificações sobre isso, beleza? Nesse momento a gente não vai trabalhar com isso, tá bom? Para não se confundir, a gente vai fazer o que é requisito, o que é obrigatório, tá bom? Vamos continuar então. Agora a gente vem para a questão de... Beleza. Nós vamos para marcas de corte. No caso, nós temos as marcas de corte e nós temos mais uma coisa importante. Além das marcas de corte, na verdade vamos fazer as marcas de corte primeiro, depois eu explico a outra parte, beleza? Essas marcas servem para guiar o corte da folha de cópias e são executadas, enfim. O que isso significa? Significa que quando você mandar isso para uma gráfica, para que eles consigam cortar o seu papel perfeitamente, essas marcas de corte vão auxiliar e muito. Então, você tem que fazer elas aqui, de acordo com a norma, um triângulo retângulo isósceles, ou seja, com dois lados iguais, com 10 milímetros de lado, ver figura 10. Então, aqui na figura 10 ele já mostra. Ou pode ser uma linha, assim ó, uma cantoneira de 10 milímetros. Mas o triângulo é mais carismático, então nós vamos fazer o triângulo. Então vamos vir aqui em line, deixa sempre o ortogonal ativo, tá bom? F8. Agora você vai vir aqui, coloca no cantinho e você digita 10 milímetros, beleza? Aqui, perdão, deleta essa linha e vamos fazer em polyline, beleza? Polyline é mais fácil. Ah, mas Bruno, por quê? Porque a gente está fazendo um triângulo, beleza? É um objeto. Então, esse objeto ele vai ser copiado. Isso vai ajudar bastante para já. Então, polyline, clica aqui. Ah, eu quero de 10 milímetros. Eu volto lá para o meu ponto, não tem problema. E aqui eu coloco mais 10. Agora é só ligar esses dois pontos, ó. Você liga eles, tá vendo? Cliquei neles, ligaram. Agora você tem um triângulo isósceles de 10 milímetros, beleza? Agora, o que você vai fazer? Agora, tá vendo que ele é um objeto? Ele pode ser copiado e colocado em outro lugar. Mas antes, vamos colocar uma rachura nele. Uma achura nele. A gente vai colocar uma rachura sólida nele, tá bom? Deixa eu explicar o que eu fiz aqui. Você vai vir aqui em Hatch. Você vai clicar, vai selecionar aqui em cima a Solid e vai clicar nele. Mas por quê? Porque daí ele fica branquinho. No caso, na impressão ele vai ficar preto. E vai ficar bem visível, tá bom? E para ele ficar bem visível no canto da folha, tá bom? Não deixe ele transparente. Agora você vai clicar nele, vai digitar o comando copy, e agora você vai escolher o ponto base, tá bom? Para você mexer nele. Então você vai clicar no canto do triângulo, beleza? Então agora você vai pôr um aqui, um aqui e um aqui, sempre nos cantos da folha, beleza? Agora você vai dar ESC, você vai vir no comando rotate, vai selecionar o seu objeto e vai girar ele, beleza? Então, seleciona o objeto, Enter, e agora você seleciona o base point, perdão, que é no canto do triângulo também, e você gira ele, tá bom? De forma que ele fique certinho ali na folha. Então você faz a mesma coisa com os outros, beleza? É uma maneira mais fácil de fazer, sem precisar fazer vários triângulos isósceles que eu mostrei. É só copiar e depois rotacionar eles, tá bom? Então, já tirei aquele ali, e agora rotate esse aqui também. Enter, seleciono o base point e pronto. Feito. Agora nós vamos para outra norma, tá bom? A princípio essa norma aqui foi cumprida perfeitamente, tá bom? Então nós podemos fechar ela. Então eu vou puxar ela para longe de vocês aí. E agora eu vou abrir a outra norma ABNT que nós vamos usar, tá bom? Então deixa eu pegar aqui a norma.
é a norma... é a 131/42. Essa norma, ela fala sobre o dobramento de cópia. Bom, não sei como é que vocês já lidaram com projetos antes, mas um projeto, dependendo do tamanho da folha, na verdade em qualquer folha, ele deve ser dobrado. Então o dobramento do projeto, ele não é só, vamos dobrar para ficar mais fácil. Claro, a função dele é essa, do dobramento é essa. Porém, nós temos uma norma conforme o dobramento, como as folhas devem ser dobradas. Novamente digo, leiam essa norma antes da aula, é fácil de ler, ela é bem acessível e ela é bem simples. Então, bom, essa norma ela fala sobre como funciona o dobramento de todas as folhas, né? Então aqui, ó, o que é importante? Isso é o que está escrito ali em cima, então eu vou explicar para vocês. A legenda tem que sempre ficar visível, mesmo com o papel dobrado. O projeto pode estar todo dobrado, que nem nessa imagem aqui, mas a legenda tem que estar visível. E isso é muito importante. Então, com base nisso, eles fizeram as dobraduras do papel A3, A2, A1 e A0, que são os formatos padrões, beleza? Então agora a gente vai ver o formato que nos interessa. Qual que é o formato que nos interessa? O formato A0. Então nós vamos vir aqui no formato A0 e nós vamos analisar. Bom, a gente precisa dobrar ele nessas distâncias. E essas distâncias de dobradura tem que estar dentro da margem. Então aqui, ó, essa marquinha aqui tem que estar dentro da margem, essa também e todas as outras também. Então, a gente sempre tem que levar em consideração. Vamos voltar para o nosso projeto, nossa prancha no caso, né? E vamos voltar para aquele comando que a gente usou antes, offset. Você vai pegar essa linha, sempre a linha externa, tá bom? Novamente digo, sempre a linha externa. Qual que é a primeira distância? 185, da linha externa até a primeira dobradura. A gente está falando isso verticalmente, a gente já vê as horizontais, beleza? Então, vamos lá. A distância é 185 milímetros. Agora que você já colocou a distância, você pega aqui e fez um offset. Eu lembro que tem mais uma, então você clica e faz mais uma e mais uma. Se eu não me engano, são 3. Deixa eu ver. Isso mesmo, 1, 2, 3, 4. Tem mais uma ainda. Então você faz esses 4 offsets, beleza? Então aqui você tem essas 4 de 185. Agora nós temos uma de 239, então você vai clicar nesse offset e agora você vai 289, 80? 239, perdão. Você vai colocar aqui 239. E agora a última, ela vai ficar nessa medida aqui, 210, beleza? Então você não precisa fazer mais nada. Bom, com isso feito, você já tem as dobraduras verticais. Então você vai vir para o comando trim. E você não quer que essas linhas fiquem no meio do seu projeto, então você vai tirar todas elas. Elas só vão ficar aqui na sua margem, beleza? Agora vamos voltar aqui. A gente também tem medidas importantes a mais, então tem essa cota aqui de 119,5. Essa medida também tem que existir, então vamos colocar ela, beleza? Nós vamos vir aqui, offset. Com base nessa linha aqui, nós temos 119,5, sempre é ponto, tá bom? No AutoCAD é sempre ponto, não digite vírgula, beleza? 119,5 com base nessa linha aqui. Então, vamos fazer isso, Enter, e você seleciona a linha aqui e já puxa mais uma para o lado, beleza? Opa, puxei para o lado errado. Aqui e para cá. Perfeito, agora tá tudo certinho e tem que fazer em cima também. Eu podia ter feito isso antes, né? Ia facilitar um pouco o nosso processo. Offset. Já está com a distância que eu quero, então posso dar Enter e puxo para cá. Perfeito. Agora vamos para as dobraduras horizontais. 297, 297 e 247. Então vamos fazer isso. Vamos lá. Offset. 297. 297. Isso mesmo. Então, 297, dá Enter. Offset, puxa uma para cima, puxa mais uma. A terceira já vai ficar. Então, é só dar o trim para tirar, beleza? Trim, trim. Perfeito. Bom, essa norma aqui das dobraduras foi cumprida. Então, essa é a primeira parte da nossa aula, do nosso treinamento. Essa é a primeira parte. Nós temos uma prancha e só a prancha. Minha recomendação, salve esse projeto. Então, aqui, ó, eu venho aqui no disquete para salvar. Venho e eu salvo em qualquer lugar, vou salvar aqui em Downloads, beleza? Eu vou colocar aqui, ó, prancha A0. Sempre que você precisar, você vai ter a sua prancha A0 pronta. Você não vai ter todo esse trabalhão para fazer ela. Então, sempre deixa salvo, beleza? Minha recomendação. Faça uma para cada A. Então, tipo, eu quero uma com A0, uma com A1, uma com A2 e assim por diante, tá bom? Então, essa é a primeira parte da aula, beleza? Vamos para a segunda parte. A segunda parte tem a ver com a legenda. Deixa eu ver quanto tempo está o vídeo.
Eu vou dar uma pausa no vídeo e eu já volto, tá bom? Então, eu vou dar uma pausa aqui rapidinho e a gente já volta para falar sobre a legenda. Pronto, voltei, agora com a luz acesa, mais claro. Vamos trabalhar agora na legenda. Bom, a legenda é a norma 105/82, que é a terceira norma que nós estávamos falando antes. Ela fala sobre a legenda, mas ela não fala... ela fala que a legenda tem que existir e o que tem que ter nela, mas não exatamente a aparência que ela deve ter. Então, é uma coisa bem aberta. O que é importante é o seguinte: a legenda, esse aqui, novamente, eu vou dizer a mesma coisa das outras. Leia ela antes, você vai ter um conhecimento muito importante para depois, beleza? O que nos interessa está aqui, ó. As informações contidas na legenda são as seguintes, e aqui tem tudo que a gente tem que pôr na legenda. Eu já tenho um modelo de legenda que eu vou usar com vocês nessa aula, porém, se você quiser reformular, você pode. Ainda mais você que tem uma empresa, que você está trabalhando numa empresa júnior, como é o caso da Alcance, nós temos uma legenda própria, enfim, então nós trabalhamos com isso, beleza? Bom, agora que a gente já viu essa norma, uma coisa importante também é o seguinte: voltando lá na norma de dobramento, que está aberta bem aqui, é importante que a legenda esteja dentro de onde vai ser a dobradura, certo? Ela não pode ficar no meio dessa linha aqui, porque senão ela vai ser dobrada. A legenda não pode ser dobrada, tá bom? Então vamos lá, vamos começar a nossa legenda. O que é importante? Que a legenda esteja daqui para cá. Então, vamos lá. Line. Oh, caramba. Aí, line. Você faz a sua linha vertical, não precisa ter uma altura específica, tá bom? Porque a gente vai formular ela. Deixa eu pegar agora aqui a minha legenda que eu uso como base, para vocês darem uma olhada, tá bom? Mas eu vou ensinar vocês a fazerem ela de qualquer forma, beleza? Aqui. Pronto. Eu vou copiar ela para esse projeto nosso. Aqui. Pronto. Então aqui nossa legenda. Esse aqui é um exemplo. Legenda ou carimbo, tá? Muitos chamam de carimbo, talvez é mais carismático chamar de carimbo. Vamos lá. Nós temos aqui a nossa legenda. O que eu quero? Eu quero pegar essa legenda e trazer ela para cá, tá bom? Mas antes a gente vai construir ela. Construa ela sempre fora da prancha, que vai ficar mais fácil, tá bom? Deixa eu só colocar aqui uma cotinha para vocês darem uma olhada. Ó, a gente tem a cota de 180 aqui, 40 de largura. E, bom, a gente tem aqui as cotas internas. Mas o que é importante não é o tamanho disso. Você tem que colocar o tamanho que se adeque ao que você precisa. O importante são as informações. Lá estava solicitando o nome do projeto, o local, o conteúdo, o revisor, o projetista, a instituição, a projeção, a unidade, a escala, a data e a prancha. Então, a prancha, no caso, é o número do desenho. E, obviamente, a assinatura, tá bom? Aqui a gente não vai preencher a assinatura, porque, bom, eu ainda não sou engenheiro e eu precisaria de um engenheiro responsável com o seu numeral do CREA para colocar aqui. Isso é uma assinatura, né? E o engenheiro responsável aqui eu vou deixar só engenheiro responsável, né? Onde nós colocaremos o próprio, beleza? Então vamos lá. Vamos pegar a medida que tem aqui, ó. A altura não importa muito, tá? Desde que ela não seja maior do que essa linha aqui em cima, não faz muita diferença. A altura, a largura dela tem que ser 175. Então a gente já sabe que não vai poder ser exatamente desse tamanho. Então vamos fazer uma linha aqui. Vamos lá. Line. Novamente eu digo, faça com line, não com polyline, tá bom? Você vai se dificultar no offset depois. Então, coloca a line, 175. Aqui você puxa uma altura de 40 é o suficiente, né? A outra já demonstrou que isso é o suficiente, então você forma o seu retângulo aqui, beleza? Bom, com o seu esqueleto feito, você pode começar a trabalhar. A gente vai ter 3 divisões verticais e 4 divisões horizontais. Então vamos dividir ela primeiro nas divisões verticais, beleza? Vamos tirar aqui uma medida, deixa eu ver. Daqui até aqui é 25 milímetros. Bom, eu acho que a gente pode ainda manter isso, tá bom? A gente pode manter 25 milímetros, né? No caso, deixa eu só colocar aqui uma cotinha para vocês entenderem. Ó, quero uma cota de 25 milímetros, certo? Então, vou colocar aqui. Ah, não consegui pôr aqui, esqueci disso. Deixa eu pôr uma line aqui para vocês entenderem.
25 milímetros, e eu puxo uma aqui para baixo, ó, tá vendo? Posso deletar essa linha aqui. Aqui a gente tem uma divisão vertical de 25 milímetros, tá bom? De 25 milímetros de distância da sua borda. Aqui eu fiz do jeito grotesco para mostrar para vocês, mas o certo mesmo, que por um momento eu esqueci, você usa o offset com 25 milímetros, você clica aqui e pronto. E agora você vai precisar de mais uma, lembra? Precisa de duas, beleza? Então você vai deixar 25. Essa aqui é um pouco maior, então o offset, vamos voltar aqui, ó. O offset dessa segunda tem que ser um pouco maior, beleza? Então, offset, deixo 25 para a primeira e eu vou colocar 30 na segunda, beleza? Então, beleza, temos 30, temos 25, temos as divisões verticais, ok? Agora nós queremos dividir isso em 4 partes. Se nós temos 40 milímetros de largura, cada parte vai ter 10. Então você já puxa o offset, coloca 10 milímetros e você já vai puxando aqui, ó, 10, 10, 10. Então aqui nós já temos, beleza? A gente já sabe que desse lado aqui, a gente não vai precisar dessas subdivisões, porque aqui vai ser o número da prancha. E a gente já sabe que desse lado aqui, nós vamos ter mais uma subdivisão vertical. Então, nós vamos vir aqui em offset. E a distância desse aqui é a metade. Então, a verdade é que você não precisa do offset, você pode fazer direto a line. Só deixar o midpoint ativado aqui. Opa, aqui, ó. Deixar o midpoint ativado, porque tu pode vir aqui, ó, e só, digitar line, sempre confundo com o list. E você seleciona aqui o midpoint dessa linha, certo? Então você faz essa linha aqui e você acha o midpoint dela. Bom, com o midpoint, você coloca aqui. E agora nós temos a subdivisão que a gente queria. Daí pode deletar essa linha aqui, beleza? Esqueleto montado, agora é só escrever as informações. Vamos lá. A gente vai vir aqui em text, texto. Você vai pôr o canto base sempre aqui, tá bom? E você vai puxar uma distanciazinha legal, tipo mais ou menos aqui. Não tem uma distância certa, você já vai ver. Primeira coisa, nome do projeto, beleza? Colocou o nome do projeto? Nossa, Bruno, tá muito feio isso, tá mesmo. Então você vai puxar lá mais pra frente até que ele se enquadre, pronto. Opa, fiz errado. Vai puxar nessa setinha aqui, ó. Isso, pronto. Agora você vai fazer o seguinte, você vai pegar esse nome do projeto e você pode trocar algumas coisas sobre ele. Então, você pode colocar outra fonte. Qual que é que eu estava usando? Aqui tem umas testes que eu mesmo fiz. Mas eu posso pôr essa aqui, a BNT 2.5, que se eu não me engano, está no próprio AutoCAD. Caso não esteja, você pode deixar na fonte padrão, beleza? Aqui já está, nome do projeto, tá bom? Aqui ele não deixa encostar, né? Então, assim, não tem nada de errado encostar na linha, mas para fins técnicos, né? Para fins design, para fins bonitinhos, você puxa ele um pouquinho para baixo, um pouquinho pro lado assim, não tem uma medida exata, tá bom? Só para ele não ficar encostado, ok? O que você vai fazer agora? Agora que você tem o nome do projeto, você vai copiar ele, então você vai dar essa aqui, vai digitar o comando copy, seleciona o objeto, no caso o texto, beleza? Enter. Você vai escolher o ponto base, que no caso é esse canto aqui, e agora é só você colar nos outros, você não vai precisar ficar mexendo, eles vão ficar todos padrões, então pronto, é só trocar o texto, beleza? Então você vai fazer isso em todos, tá bom? Para você não se complicar depois, tá? Opa, deixa eu fazer de novo, copy, seleciona o objeto, enter, seleciona o ponto base. Agora você vem aqui, pronto, aqui em cima, pronto. Deixa eu fazer mais uma, deixa eu só diminuir o tamanhozinho desse aqui, deixa só número, que depois a gente vai mudar isso, tá bom, galera? Você clica novamente, copy, seleciona o objeto, enter, seleciona o ponto base. Meu computador vai começar a levantar voo agora, porque ele tá... Enfim, espero que vocês ainda estejam me ouvindo claramente. Copy de novo, você vem aqui, enter, seleciona o ponto base, pronto. Opa, isso foi errado. Sempre tem que ficar bem atento, tá bom? Porque vira e mexe, você clica no lugar errado, você... Enfim, você se complica depois, então tome cuidado. Pronto.
Agora é só você preencher com os dados. Então, nome do projeto, você vai colocar aqui local e conteúdo. Revisor. Projetista. Aqui, você não precisa pôr, você pode tirar. Eu coloquei antes porque, enfim, eu já estava fazendo dos outros. Mas você vai pôr um grande texto aqui, que é o texto da sua instituição. Geralmente se põe a imagem da logo, se põe algo mais legal. Mas aqui eu vou pôr da Universidade Federal mesmo, para ficar mais fácil, tá bom? Lembrando, a legenda não é exatamente nesse modelo. As normas não falam sobre um modelo específico, apenas sobre o que deve estar. Então, faça do jeito que mais lhe agrade, tá bom? Minha recomendação é que você faça de um jeito diferente, que você vai acabar aprendendo mais, tá bom? Então aqui, você cria um texto do tamanho da caixa mesmo, não tem problema. Digita UFPR, tá bom? Aqui você vem, você seleciona, vem aqui em Annotate, você troca a fonte para ABNT e você aumenta o tamanho dela, né? Então você vem aqui, você aumenta 3,5 mm, dá para pôr 5 mm, opa, dá para pôr 5 mm talvez, mais, 6, 8 parece um bom número. Agora você vem aqui e você muda ela de lugar, no caso, né? Você vem e você puxa ela mais ou menos pro meio. Aqui. Pronto. Colocado o nome da sua instituição, já está localizado aqui que é da UFPR. Opa. Só puxar ela um pouco mais pro lado. Aqui, ó. Pronto. UFPR. Agora, vamos lá. Você vai fazer mais um texto, né? Importante ter mais um texto aqui embaixo, agora sim, para a resposta do que você quer. Então você vai colocar mais ou menos aqui alinhado com o nome do projeto. E vai criar um negócio lá pra frente, tá bom? Para você não ficar se incomodando com isso depois. Qual que é o nome do projeto? Bom, esse aqui é nada mais nada menos que um projeto exemplo para aula de AutoCAD. Ok? Bom, ok. Vou trocar a fonte. Vou trocar o tamanho, tá bom? Porque de preferência ele tem que ser maior que a do nome do projeto, beleza? Vou colocar 3.5. Opa, cancela. Ok. 3.5 e agora, já que ele já está alinhado aqui do ladinho, é só você puxar ele um pouquinho para baixo, para deixar ele alinhado, beleza? É isso aí, ó. Tá tomando forma a nossa prancha. Dá para puxar ele até um pouco mais pro lado para deixar uma margem diferente do nome do projeto, para diferenciar ainda mais, beleza? Então, agora você vai copiar, igualzinho eu lhe mostrei antes, lembra? Você vai copy, seleciona, enter, seleciona o ponto base e agora você faz a mesma coisa nesses dois de baixo, nesses três de baixo, perdão. Tá. Beleza. Agora, aqui ele pede o local e o conteúdo. Então, agora não precisa mais ser tudo maiúsculo, tá? Eu só coloquei o nome do projeto em tudo maiúsculo para destacar. Você vai colocar Curitiba, Paraná. O que vai ter nesse nosso projeto? Eu já sei, porque eu já vi o projeto, que ele vai ter uma planta baixa e o nível 2. No caso, a vista do telhado, que nós vamos apelidar carinhosamente de nível 2, tá bom? Novamente a linha no retinho, tá bom? Pronto. Agora você vem aqui embaixo, revisor. Bom, o revisor vai ser o engenheiro responsável, né? O cara que vai assinar. Então, não necessariamente o cara que vai assinar, mas geralmente é, tá bom? Então, engenheiro responsável, né? Eu não vou pôr um nome genérico aqui, mas, enfim, você pode fazer isso se você quiser, tá bom? Novamente, alinha ele retinho para ficar legal. Pronto. Projetista. Bom, você põe o seu nome aqui, finge que você é projetista. Estou brincando, você pode ser projetista se você quiser. Pronto. Aqui. Beleza. Agora, aqui,
você vai... agora que você já trocou esses aqui, já ajustou todos esses aqui, vamos para esse lado. Você vai colocar aqui, ó, projeção. Como assim projeção? Bom, para quem já teve expressão gráfica ou desenho técnico, ou ambos, sabe que a projeção ela é bem importante nesse tipo de projeto, porque é como você, em que diedro, né, o seu projeto estaria. Então, se ele está no primeiro, segundo diedro, se ele está numa projeção de topo, frontal, horizontal, isso é algo que exige um pouquinho do seu conhecimento de expressão gráfica, beleza? Eu vou pôr de topo para exemplificar, beleza? Projeção de topo, como está aqui em cima, ok? Então, vamos lá. Eu vou fazer o texto novo aqui, porque... Enfim, na verdade não preciso, eu posso copiar esse aqui mesmo. Deixa eu copiar mesmo, porque vai ficar melhor. Copy, eu vou pegar esse aqui que é menorzinho. Enter, seleciono base ponto. Pronto, coloca aqui. Pronto, agora você vai tirar esse dinheiro responsável e vai digitar de topo, projeção. Eu vou pôr só topo, para ficar profissional. Agora, aqui ele pede a unidade, então você vai colocar aqui a unidade. As cotas do projeto estão em metro. Então, quando ele pede unidade, é a unidade do projeto, das cotas do projeto, beleza? E aqui é escala, que é extremamente importante. E aqui embaixo, já vou aproveitar, é assinatura. Pronto. Agora, você tem aqui a unidade. A unidade vai ser em metro. Então, você já... deixa eu ver, será que eu crio? Eu vou copiar esse aqui de cima. Copio. Pronto, Enter. Aqui em cima. Puxa aqui para baixo, fechou. Topo você troca para metros. Então só põe M. M minúsculo, tá bom? Porque M minúsculo é a unidade da SI de metros, tá bom? Agora você vai copiar esse aqui também. Enter. Esse aqui, seleciona o ponto base, puxa para cá. A escala você vai pôr indicada. Ah, mas por quê? Por que a escala tem que ser indicada? A escala tem que ser indicada porque, nesse caso, o projeto ele vai ter viewports. Viewports a gente já vai falar sobre elas. Mas as viewports, elas são visualizações que têm escalas diferentes. Então a gente vai indicar a escala embaixo da view e não aqui na legenda em si. Então você sempre põe indicado, beleza? Aqui ele não coube. O que a gente pode fazer? A gente pode puxar esse negocinho um pouquinho mais pra cá, tá bom? Na verdade, a gente pode fazer o contrário, a gente pode puxar esse aqui mais pra cá, certo? Então vamos selecionar isso aqui tudo, ó. Isso aqui tudo e vamos puxar um pouco pro lado. Pera que eu não selecionei tudo que eu queria. Acho que eu vou ter que selecionar manualmente. Aqui, ó. Seleciona tudo aqui, indicada, o FPR também quero puxar. Algo mais? Não. Então você movimenta eles pro lado. Aqui. Isso. Só ele aqui ele não veio certinho, né? Ele não veio alinhado. Então eu posso tentar com a setinha. Aqui. Pronto. E eu venho aqui. E eu posso na verdade usar o comando move. Então isso é melhor. Base point. Pronto. Isso é melhor. Eu vou puxar até onde dá, tá bom? Pra ficar... Na verdade eu vou puxar até aqui. Beleza? Pronto. Opa, cliquei errado. Pra variar. Move. Seleciono os objetos que você quer mexer. Vem aqui, seleciono o indicado também, que ele não vem. Enter, seleciono base point. Vem aqui. Pronto. Agora sim. Agora você vai recentralizar esse UFR aqui para não ficar feio. Pronto. Voltamos aqui agora, com tudo alinhadinho. Vamos para a questão da data, beleza? A data também é bem importante. Ali tem uma data mais para trás, mas a gente vai colocar a data de hoje, tá bom? Então, outra coisa que eu esqueci de falar. Esse aqui não precisa mudar de tamanho não, tá bom? Esses aqui não. Só esses aqui, para destacar bem, beleza? A data, a gente vai copiar esse aqui, então, copy. Seleciona, Enter, seleciona a questão base aqui, puxa lá para cima, clicou, fechou. Data de hoje. Hoje, vocês já estão vendo no meu computador, né? Hoje é dia 27/10/2025. Aqui eu vou puxar ele mais pro lado para ele centralizar, tá bom? Ok. Feito.
Agora nós vamos ir para o nome do projeto não, perdão, nós vamos para a prancha, beleza? Você vai digitar aqui, você vai colocar em maiúsculo, não é obrigatório, mas eu acho mais legal porque a prancha ela destaca, né? Então eu já vou também aumentar o tamanho da prancha para 3,5. Opa. Quer trocar para 3,5. Não entendi. Será que aqui em cima? Que estranho. Ah, tá. E as coisas óbvias aí, ó. 3,5. Quero esse aqui 3,5. Isto. Bem melhor. Aí. Agora você vem aqui. Puxa pra cá. Fechou. Agora você vai fazer esse númerozão gigante aí. Então você vai fazer mais um texto aqui. Beleza? Pronto. Você vai digitar 01. Porque, enfim, nesse caso aqui só teremos uma prancha, mas você pode ter mais de uma. Então esse número é bem importante, beleza? Você vai trocar a fonte dele para ABNT. Beleza? ABNT 2,5. Sim, quero trocar. Agora você vai trocar ele para um tamanho tipo mais absurdo, tipo, sei lá, uns 10 milímetros. Selecionar ele primeiro. 10 milímetros. Dá pra pôr mais aí, hein? Talvez uns 15 milímetros. Acho que 15 tá bom. Vai ficar gigante, tá? Tipo, vai ficar grandão na folha. Um dia, quando vocês imprimirem um projeto em A0, vocês vão ver. Deixa centralizado pra ficar legal. E pronto. Agora eu já vou deletar essa aqui. E você tem a sua legenda, seu carimbo pronto. Agora a gente só vai pegar ele, tá bom? O que eu vou fazer agora? Deixa eu só tirar essas rebarbas aqui, ó, de texto, tá bom? Por quê? Para eles não ficarem para fora, porque senão, acredite em mim, eles vão te incomodar depois. Então, você vai trazer tudo isso para trás, pronto. Esse aqui também. Esse também. Porque eles ficam, porque a gente cria e eles jogam lá para frente, então, enfim, não é mais necessário, beleza? Uma outra coisa que eu gostaria de recomendar a vocês, salva esse aqui também, tá bom? Salva essa legenda como modelo. Ou coloca ele na prancha, como a gente vai fazer agora, e deixa ele salvo junto com a prancha, para você não precisar ficar mexendo depois. Faz um modelo só e deixa ele fixo, tá bom? Minha recomendação, faz um bloco, isso aqui, bloco. Vou colocar legenda, eu vou colocar carimbo, porque é mais legal. Pronto, carimbo. Agora você vai usar o comando move, para você selecionar ele, enter, você vai selecionar o ponto base, que é esse aqui, e vai puxar ele aqui, ó. Pronto, olha que beleza, as coisas não se encaixam. Agora se encaixou aqui, quando você dobrar vai ficar perfeita a legenda, e agora sim a sua prancha A0 está pronta. Já aproveita e salva lá, e agora a gente vai realmente começar a empranchar o projeto. Até agora a gente só preparou tudo para que ele fosse empranchado. Eu já volto, mais um corte no vídeo aí, e é isso aí, tchau! Voltamos agora para a última parte da nossa aula. Então agora a gente vai realmente enquadrar o nosso projeto aqui nessa nossa prancha que a gente criou. Então agora realmente começa o processo de empranchamento. Vamos abrir aqui o nosso projeto que foi fornecido para vocês também. Então deixa eu abrir ele aqui rapidinho. Aqui, aqui e aqui. Bom, projeto aberto nós temos duas vistas. Nós temos a vista de topo, ou telhado, ou nível 2. Eu vou chamar de nível 2, você pode chamar do jeito que o seu engenheiro mandar, obedeça seu engenheiro. E você vai prestar atenção também nas medidas, né? Nós temos duas vistas e as medidas das cotas provavelmente estão em centímetros. Na verdade, agora eu sei que estão em centímetros. Por quê? Porque a medida ABNT para uma espessura de uma parede é de 15 centímetros e aqui está só 15, logo estamos trabalhando com centímetros. E também porque ninguém tem uma parede de 720 metros em casa, né? Que paredona, hein? Que muro grande. Então, o que você vai fazer? Você vai vir aqui na sua prancha zero. Você vai selecionar um dos seus layouts, tá bom? Pode selecionar. Na verdade, eu vou fazer o seguinte. Eu não quero mexer nesses layouts, eu quero fazer... O que eu ia ensinar, na verdade, era adaptar, mas eu deletei eles e ficou só esse primeiro, que agora está do jeito default do CAD. Então, você vai deletar tudo que tiver nele. Você vai vir aqui, clicar com o botão direito, você vai... Page Setup Manager. Modify. E aqui você vai começar a configurar como você quer esse seu papel. Porque assim, nesse formato que ele está ali é o padrão do CAD, vai estar num formato que provavelmente você não quer.
Então a primeira coisa, você vai trocar aqui a impressora, que essa aqui é a impressora da minha casa. Você vai ver aqui em DWG to PDF. Por quê? Porque você vai salvar esse arquivo em PDF, você não vai necessariamente imprimir ele, tá bom? Caso você queira imprimir, você põe sua impressora aqui, beleza? Mas não é o caso nosso, você vai colocar DWG to PDF. Vou ver aqui em propriedades, não sei de gastar inglês. E agora você vai em Custom Tape Sizes, tá bom? Aqui eu deletei porque eu já tinha feito, mas nós vamos adicionar aqui um papel novo. O que nós estamos fazendo? Nós estamos criando um formato novo para o CAD entender. Não é para usar o formato default do CAD, porque assim, o CAD atualiza, o CAD muda, o CAD buga, muitos problemas podem acontecer. Então a ideia é você mesmo criar o seu formato para não ter erro, beleza? Voltando à ABNT, a nossa querida ABNT 168, o A0 é essas medidas aqui. Então você vai digitar isso aqui. Então, qual que é o comprimento? 1189 por 841, perdão. 841. Fechou. Milímetros. Avançar. Aqui você vai colocar tudo zero, porque, enfim, é um tipo de margem que o CAD usa que você não precisa usar, então, enfim, só zero. E coloca um nome, eu vou pôr A0 para a aula. Avançar, ok, e ok. Agora você vai vir aqui no Paper Size e você vai achar aqui o seu papel que você criou, A0 para a aula. Depois disso, você já terminou a sua configuração. Ok, close. Temos aqui um papel do formato da sua prancha. Então você vai pegar a sua prancha. Opa. Isso aqui que está aqui no canto. Não era nada. Seleciona a sua prancha, beleza? Você vai copiar ela com Ctrl C. E você vai vir aqui no seu layout e Ctrl V. Beleza? Agora você vai pegar ela. Tem esses pontinhos aqui, não quero eles. Paciência. Você vai vir aqui, vai digitar Move, que é o movimento, né? Que é para movimentar a sua prancha. Vai selecionar o cantinho como ponto base e agora, na verdade, deixa ele ali. Eu vou mostrar uma coisa importante. Aqui ele não puxa o cantinho do papel, porque não tem nenhum objeto aqui na teoria. Isso aqui não existe, esse papel é só para mostrar. Então o que você vai fazer? Você vai pegar uma linha, uma line, e aqui ele pede para você, quando você clica no line, ele pede para você selecionar o primeiro ponto. Então você vai digitar 0, digita vírgula e digita 0 de novo. Enter. E você clica em qualquer lugar. Vai ficar uma linha assim. Só que já é o suficiente para você vir aqui, digitar Move de novo. Seleciona o base ponto aqui. E você já clica na pontinha dessa linha. Aqui você já deleta a linha, porque você não precisa mais dela. E pronto, a sua prancha está perfeitamente enquadrada no seu papel. Beleza? Ela já está aqui enquadrada no papel. Tá bom? Então agora que ela já está ali certinho, deixa eu só ver se está tudo certinho mesmo. Tudo certinho. Agora basta você pôr as viewports aqui dentro da sua prancha, beleza? Então, como que você vai fazer isso? O que é viewport, né? Para início de conversa. Uma viewport é você pegar, por exemplo, aqui no meu model eu só tenho a minha prancha. Porém, aqui eu vou puxar, inclusive, eu vou fazer isso. Eu vou puxar, eu vou selecionar Ctrl A, Ctrl C, Ctrl V. Meu projeto também está aqui. Eu quero pegar o que está aqui e jogar para cá, mas de um jeito que ele permaneça editável. Então o que eu vou fazer? Vou vir aqui, Viewports, e aqui você deixa isso aqui, Active Model Configuration. E você vai selecionar o tamanho da sua viewport. Aqui eu sei que são duas views que, enfim, são duas views que são grandes, porém elas podem dividir a prancha em duas, né? Para ficar bem legal, bem organizado. Porém, eu não quero que ela fique encavalada na legenda, então eu vou pôr uma aqui e eu vou criar mais uma viewport. Viewport, Active Model, e vou puxar uma daqui até a legenda. Uma vai ser um pouquinho maior que a outra, mas sem problemas. Agora você tem duas viewports. Isso está meio confuso, né? Eu sei. Você vai primeiro. Agora você pode já fechar esse negócio aqui, você não vai mais usar. E agora você vai vir aqui no Model, vai desativar essa grade aqui também. E você vai, presta atenção numa coisa. Quando você clica duas vezes nesse negócio, você começa a editar ele, percebe?
E quando você clica fora, você consegue editar a prancha em si. Então, preste atenção quando você for lidar com viewports, tá bom? Agora você vai desativar essa grade, tá bom? Porque você não precisa dessa grade na sua prancha, tá bom? E você vai fazer o quê? Você vai deixar ele numa escala que seja razoável. Então veja uma escala redonda que seja boa. 1.50 não dá. 1.10 não. 1.16 fica mais longe, né? 1.8. 1.5 1.4 talvez. Deixa eu ver. Não. Vai ficar 1.5 mesmo. Perfeito. Achamos a nossa... Perdão. Achamos a nossa escala perfeita, que no caso aqui é 1.5. A gente só deixa ele centralizadinho, bonitinho, onde a gente quer. E a gente clica fora, para que a gente saia dessa view. Agora a gente tem aqui o nosso projeto. Ah, mas Bruno, tá pequeno. Amigo, acredite, não está pequeno. Quando isso for impresso, isso vai ficar imenso. E como eu disse, o A0 ele é grande. E aqui a gente vai deixar muito espaço em branco, então a gente podia ter usado outra prancha, talvez uma A3 ou uma própria A2 para a gente fazer. A gente usou um tamanho exageradamente grande. Então, não note que esse espaço vai ficar muito grande. Mas em outros projetos, se atente a isso. E se você perceber que ficou grande, você já vai ter feito o modelo que eu disse para você fazer antes, e só você trocar o papel, tá bom? Então aqui a gente vai fazer a mesma coisa com essa vista de topo aqui. No caso, a gente vai puxar aqui a escala 1.5, vai ficar perfeitinho aqui. Não quero que aquela pontinha apareça, então vou puxar mais para cá. Ah, eu esqueci de desativar a grade aqui também. Pronto! Nós temos as duas vistas, beleza? Nós temos as duas viewports. Agora você pode até diminuir elas, tá bom? Para elas não ficarem gigantescas. Você pode pôr ela para cá, tá bom? E na verdade você pode deixar ela até um pouco mais coladas, né? Então, tipo, deixa eu pegar essa viewport aqui, ó. Perdão. Essa que eu quero. Diminuir ela bem e deixar ela mais pra cá. Não, esse aqui vai ficar muito pequeno. Ué, não vem? Agora tu vai, né? Eu me estresso com esse AutoCAD. Quero que você venha. Ah, ele não vai vir, né? Esqueci. Perdão, galera. Esqueci que ele não volta, ele só vai. Então, enfim, quando for voltar, tome cuidado. Ó, diminui um pouquinho, mais ou menos aqui, tá? Tá bom. Vou deixar bem em cima dessa medida aqui de polegada, que fica... De polegada não, perdão. De dobra, que fica legal também. E aqui eu vou centralizar melhor. Uma escala 1.5. Perfeito. É isso que eu queria. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou puxar essa viewport um pouco pro lado também. Vou puxar ela pra ela grudar nessa aqui. Beleza? Beleza. Na verdade, eu vou fazer o seguinte. Ao invés de fazer isso pra ficar tudo desregulado, eu vou usar um molde pra ficar bonitinho. Vou tentar ensinar vocês também a usar o molde. Enter. Seleciona o ponto base, que é aqui embaixo, e puxa aqui junto com a outra. Beleza? Temos as duas vistas. Eu vou centralizar essa aqui melhor para que ela fique minimamente parecida com a outra. Vamos sim. Quero que ela fique um pouquinho mais pra cima. O que eu fiz? Volta. Aí, pronto. Quero que ele fique mais... Aí. Perfeito. Era o que eu queria. Agora que ficou bacana aqui, nós temos as duas vistas. Percebe-se que ficou um espaço aberto aqui e um espaço aqui. Eu quero, por exemplo... Preste atenção nisso. Eu quero, por exemplo, fazer uma vista de detalhe. Eu quero mostrar de perto essa região aqui. O que eu vou fazer? E eu quero, na verdade, que ela fique em círculo. Não, melhor. Deixa eu achar uma fórmula uma forma geométrica mais ousada. Vamos fazer um polígono. Beleza? Número de sides. Vamos fazer um octógono, porque a gente é ousado. A gente vai fazer um negócio diferente. Aqui. Eu faço a forma que eu quero aqui. E dentro dessa forma, eu quero que fique minha vista de detalhe. Tá bom? A gente já põe as legendas nessa vista. Beleza? Então, o que você vai fazer? Criou aqui o nosso octógono. Você vai criar uma outra viewport. Aqui. Vai criar ela. Vamos usar esse tamanho aqui, ó. Fechou? E agora, o que você vai fazer? Aqui no layout tem uma coisinha chamada clip. Você vai selecionar a viewport e o seu polígono. Pronto. Agora a sua viewport está dentro do polígono. Então, clicando no polígono duas vezes, você abre a viewport igual às outras, né?
E... Opa. Volta. Aí. Opa, já tô desregulando esse aqui também. Só um pouquinho, deixa eu só ajustar. 1,5. Pronto, deixa assim. Opa, tá meio errado. Deixa eu só ajustar pra não ficar errado depois, galera. Isso. 1,5. Perfeito. Agora, você vai mexer nessa viewport aqui. Então, clica 2 vezes nela. Eu quero que ela fique aqui, ó. Quero que ela fique bem perto aqui, para que a pessoa visualize essas cotas aqui, que talvez sejam um pouco mais difíceis de visualizar. Tá bom? Deixa eu ver uma escala razoável para ela. 1,30 é muito longe. 1,4, não. 1,1, muito perto. 1,4 é muito longe. 1,2 vai ficar legal, beleza. Aqui, vou ficar para 1,2 de novo. Ó, meu computador de novo tá levantando a voa, desculpe. Eu vou colocar aqui na 1,4 mesmo, tá bom? Pra não ficar nenhuma cota pra fora. Só centralizar isso aqui, tá? Difícil. Pronto. Ok. Criei a minha vista de detalhe, criei as minhas outras 2 vistas. Vou fazer mais firula? Não vou, não quero mais fazer firula. Claro, não é firula, né? Aqui pra nós é firula porque, enfim, são só 2 vistas. Mas tem projetos em que precisam de detalhamentos maiores, então você cria mais formas geométricas, você pode fazer mais viewports, enfim. Então aqui nós temos uma A0 gigantesca com poucas vistas, porque, enfim, eu queria demonstrar como se fazia em A0. Agora, o que você vai fazer? É importante, porque tá vendo que aqui na nossa legenda, no nosso carimbo, nós colocamos a escala indicada. Nós temos que fazer o que? Nós temos que colocar aqui a escala. Nós temos que colocar junto à view a sua escala. Então, nesse caso, a gente pode pôr a escrita dentro da própria view. Então, você vai vir aqui, clicar 2 vezes, vai criar um texto, certo? E você vai digitar, né? Escala. Não, melhor, você vai digitar o nome da vista. Então, por exemplo, vamos colocar aqui, planta baixa. Escala 1. Já esqueci qual que era a escala. 5. Deixa eu ver. Isso mesmo, 1,5. Agora, aqui ficou pequeno demais até. Vou ter que dar zoom. Depois a gente muda de novo. Você vem aqui, você põe a sua... na ABNT, na bonitinha. Sim, quero trocar o estilo do texto. E agora você digita mais um valor tipo absurdo para ela ficar visível, sabe? Então aqui, sei lá, digita 10, vamos ver como é que fica. Ainda fica pequeniníssimo, então vamos colocar, sei lá, um 50. Opa, saí do negócio sem querer. Vou colocar uns 50 talvez, vamos ver como é que fica. Olha, ficou grande. 40. Ah não, eu tava tendo uma falsa ilusão, não estava grande. Agora sim. Pronto, esse parece um bom tamanho, beleza? Agora você vai alinhar do jeito que você quer a sua escala, né? Eu vou colocar aqui alinhada com a parede, beleza? Agora você vai pôr ela aqui na escala 1.5, você vai centralizar de novo. Ainda não. Aqui, perfeito. Percebe-se que aqui está escrito planta baixa, escala 1/5. 1/5. Agora você percebe que aqui a escala indicada faz sentido, porque a escala realmente está indicada aqui. Beleza? Então o que você vai fazer agora? Você vai fazer a mesma coisa nessa outra view. Então fica mais fácil copiar, né? Ctrl+C, Ctrl+V. Perdão. A escala aqui é a mesma, mas a gente só vai trocar o nível. O nome da view, no caso, né? Eu vou colocar o nome de nível 2. Pronto. Mesma escala, então é só centralizar. E pôr na escala 1/5. Assim. Perfeito. Planta baixa, nível 2. E aqui a gente vai pôr. Aqui eu pus a qual? 1/4. Deixa eu copiar, Ctrl+V. Aqui vai ficar muito grande, né? Ou também não, né?
Na verdade, vamos fazer diferente para eu ensinar para vocês outra coisinha. Vamos voltar lá, volta lá. Aqui a gente vai pôr o texto para fora mesmo, tá bom? Não vamos pôr para dentro da view. Vamos pôr ela indicada para fora. Vamos colocar aqui detalhe na planta baixa. 1/4. Escala 1/4. Fechou? Segue o mesmo esquema. Você troca pela BNT 2.5. Quero trocar. Ah, e lembrando, caso você não tenha essa fonte ABNT 2.5, é porque provavelmente eu devo ter deixado ela aqui de algum outro projeto que eu fiz. Você pode e deve, na verdade, utilizar a Annotative mesmo, não tem problema, tá bom? O importante é o que está escrito. Claro, é importante que esteja nas normas ABNT, só que aqui a gente está só aprendendo. Essa fonte ABNT você vai precisar pegar em outra norma, como é que é a fonte, como é que funciona, e daí sim você vai poder usar, tá bom? Eu vou pôr aqui com tamanho 15. Eu vou aumentar isso aqui para que ele fique bonitinho, assim. E agora eu vou puxar ele num lugar que fique razoável, certo? Deixa eu só fazer uma coisa para ficar mais bonito. Deixar o parágrafo alinhado no meio. Isso, agora sim. Agora você puxa ela onde ele agrade e onde fique claro que a gente está falando dessa vista aqui. E assim a gente finaliza o nosso tutorial, nossa aula, nosso curso, né, nosso treinamento. Nós temos todas as vistas, está tudo apontado, está tudo devidamente colocado, né? São só 3 vistas aqui, então está tudo certo, está tudo nas suas devidas escalas. Tem alguma coisa na legenda errada? Tem, porque eu deixei. Tem uma coisa errada aqui. A unidade está em metro? Não, não está em metro, porque, pô, que muro grande, né? 720 metros de muro? 345 metros de parede? Não dá, né? Pense, ó. De banheiro, pense, 345 metros de banheiro, não dá. Isso aqui está em centímetros, claramente. Então nós vamos trocar isso por centímetros antes de nós salvarmos nosso projeto. Então, metros. Você clica, ele vai pedir para editar o bloco, porque lembra que a gente tinha criado um bloco? Isso facilita bastante na hora de salvar. Coloca um C na frente do M para centímetros. E agora sim, você close the block. Salve. E fechou. Agora sim. Tá bom, agora eu quero salvar. Você vai vir aqui em plot, na impressora no caso. DWG to PDF, beleza? Já tá aqui no tamanho que você quer, já tá tudo certo, então você só clica em OK. Você vai selecionar um lugar, beleza? Para salvar, então você vai colocar aqui projeto finalizado, por exemplo. Save. Aqui ele vai imprimir, no caso ele vai salvar em PDF e tcharam, está aqui o seu projeto finalizado, seu projeto direitinho, de acordo com as normas ABNT, tá bom? Lembrando que a questão da fonte, você vai ter que pegar a fonte nas normas ABNT, tá bom? Então, enfim, aqui a sua legenda aparece minúscula, mas enfim, ela vai ficar pequena mesmo numa folha A0, mas você pode realizar isso em qualquer outra folha, tá bom? Aqui tá tudo certinho, marcas de corte, marcas de centro, onde vai ser dobrado, está tudo encaminhado. Bom, acredito que não tenha ficado nenhuma dúvida, né? Bom, não é tão simples você lembrar de todas essas normas, você memorizar tudo isso, mas é importante você ter essa noção. As normas da BNT não são um bicho de 7 cabeças, você tem que ler elas, e essas normas são bem curtas e parece que é pouco, é só empranchar, mas não é simples assim. As normas exigem uma questão mais técnica e precisa, porque realmente é para facilitar a vida de quem vai ler, do empreiteiro que vai precisar entender aquilo que você fez, que vai ter um tamanho razoável. Esse A0 ali vai ficar horrível para o empreiteiro, por quê? Porque ele vai abrir aquilo, vai ficar gigante, se ele não tiver uma mesa boa para colocar aquilo, ele vai ter muita dificuldade, então o essencial era imprimir no A3, no A2 no máximo. Mas, por exemplo, para você expor aquilo em uma grande mesa para mostrar para vários alunos de arquitetura, pô, é legal. Você vai ter uma mesa grande para colocar, vai ser um projeto enorme onde eles vão poder prestar muita atenção nos detalhes e ver tudo que precisa ser visto. Então são casos e casos. Analise o que é melhor para você e realize o mesmo processo que eu realizei agora nas suas formas de A1, A2, A3 e A4.
Certo? Muito obrigado pela atenção, espero que não tenha ficado nenhuma dúvida e nos vemos em um próximo treinamento futuro.